Muito bem. Então eles transgrediram uma lei. Existia uma situação. Existiam duas árvores, não é? Então eu estou colocando para vocês aqui, gente. Eu sei que muito do que eu estou falando vocês já sabem, mas eu estou construindo aqui a ideia de como que nós vamos fazer isso na nossa prática evangelística individual também. Então vamos lá. Como que você vai abordar esse tema para o incrédulo? Então você vai colocar a criação do ser humano. E depois você vai colocar uma lei que Deus deu. Uma lei. Ele só deu uma lei. Vocês não vão poder comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso vocês não podem fazer. E ele deu uma sentença. Ele deu uma pena em consequência de se eles comessem. Qual foi? Certamente morrerão. Vocês vão morrer se comer o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é verdade? Então vocês vão colocar disso. Tudo o que vem daí para frente é amor de Deus, é a promessa de Deus em resgatar os descendentes desse casal que transgrediu a lei. E que todos esses descendentes são filhos, portanto, nascidos em pecado. Então não tem um ser humano nascido de homem e mulher. Nascido de homem e mulher. Não estou falando nascido do espírito e de mulher. Estou falando de homem e de mulher. Que não tenha nascido, portanto, fora do paraíso. Que nasceu na terra. Ou seja, nasceu depois da queda. Dificuldade em relação a isso? Não. Então nós sabemos que todo homem nascido de homem e mulher nasceu depois da queda. Então ele nasceu depois do pecado. Então fazemos parte do pecado. Concordam comigo? Estamos construindo aqui então a ideia. Então todo homem nascido de homem e mulher, mas não todo homem nascido de mulher e Espírito Santo. Esse só teve um, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso também faz parte da sua defesa, da sua apologética, da sua pregação, do seu evangelismo. Quando você for falar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você tem que colocar ele para as pessoas como que ele é diferente de nós. Ele é 100% parecido com nós e ele é 100% diferente de nós, porque ele é 100% Deus. E nós somos 100% criaturas. Dá para entender isso? Dá para a gente ir mais um pouquinho? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. E a promessa da redenção já começa. Deus teve essa sensibilidade, teve esse amor, esse cuidado, esse zelo de colocar para nós já uma esperança logo ali. Quem pode ler então no capítulo 3, o versículo 15? Porém, Isaac de ti e a mulher, e a tua descendência e a descendência dela. Essa te ferirá a cabeça, tu ferirás o calcanhar. Bom, então Deus promete aí, já colocou uma inimizade entre os descendentes da serpente, que a serpente aí está representada pelo mal, está representada por Satanás, né? É representante aí, é Satanás, né? Mas o que a gente vê também é em que a descendência do mal será, a descendência do mal vai ferir a gente. Vai ferir aonde? O calcanhar. Vai ferir a igreja, vai ferir os descendentes da mulher, vai ferir o mal, vai ferir o ser humano no calcanhar. Mas o ferimento do descendente da mulher, esse descendente da mulher aí é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Ele ferirá a cabeça do mal. Ele ferirá a cabeça de Satanás. Então ele vencerá, ele matará, ele vencerá a morte. Dá para entender isso? Tudo bem? Tudo bem? Então nós entendemos isso. Então o proto-evangelho está aqui. Então a gente tem como iniciar o nosso evangelismo por esses poucos versículos aqui, em Gênesis. Ok? Podemos? E isso é tanto no atacado como no varejo. Quando nós estamos aqui no púlpito pregando,
ou quando estamos na internet, ou quando estamos em praça pública, ou enfim, quando estamos pregando de uma forma coletiva, eu quis colocar esse termo aqui, atacado. Nós estamos pregando no atacado, ou seja, para uma multidão. Mas, então quer dizer, está lá no sermão, ou na EBD, no sermão do culto público, ou na EBD. Então é no atacado, é em grande volume, é em grande quantidade. Mas nós temos também, e é aí que é o foco da aula de hoje, sobre o evangelismo praticado, realizado pelos membros individualmente. Ou seja, vamos queimar as nossas gorduras. Não é? Nós não só engordamos aqui, e também nos fortalecemos aqui. Aqui é a nossa academia. Aqui é a academia que a gente faz a nossa musculação. Mas preparando para um esporte, digamos assim, lá fora, que é a pregação do Evangelho individualmente. Voltando lá em Mateus, o Senhor não falou, não deu aquela ordem para somente os apóstolos. Ele não deu essa ordem somente para mim, para o presbitério e para os professores de escola bíblica e os evangelistas da igreja. Não, os irmãos e irmãs, Ele deu isso para todos nós. Seja qual idade você for, desde que você tenha maturidade e já maneja bem a palavra do Senhor. Porque é uma espada. Vocês sabem disso. A pregação do Evangelho é uma luta também. É uma conquista. Não é? É uma conquista pelo Espírito, mas nós temos que, como corpo, manejar essa espada. Então, como evangelizar nas nossas esferas de relacionamento? Desde a sua família, do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo, sua esposa, dos seus filhos, mas também no seu local de trabalho, nos seus vizinhos de apartamento, de casa, não é? Agora, você também pode evangelizar tanto dessa forma real, mas também de uma forma virtual. Praticamente todos aqui têm as suas redes sociais. Se você for uma pessoa prudente e que, ou mais prudente, digamos assim, e que gosta de colocar nas suas redes sociais pessoas que você tem um relacionamento real também, a sua rede social é menor. Sua rede social não é gigantesca, que você vai acrescentando um monte de gente ali só porque pediu para ser seu amigo, né? Seu seguidor. Aí você está querendo volume, você está querendo encher, você está querendo um crescimento na sua rede social que não é saudável, na minha opinião. E se nós estamos falando de estratégia divina para o crescimento da sua igreja, eu acho que a gente tem que trazer isso para tudo na nossa vida, inclusive nossa vida nos nossos relacionamentos. Tudo bem, você tem lá o LinkedIn lá, que é para a sua empresa, para o seu trabalho, para você divulgar a sua profissão, o seu currículo, isso é uma coisa. Agora, naquelas redes sociais em que você é mais íntimo, você é mais cuidadoso, você pode, através dessas redes, evangelizar também. Não é verdade? Então, é nessa rede social, é nessa intimidade que eu creio que você possa fazer um trabalho de evangelismo também. Nós estamos nessa época de pandemia. Mas isso não... Eu repetindo, porque eu acho que não pode passar rápido. Mas é fundamental que o relacionamento seja real também. Não sejam somente evangelistas sem comprometimento com aquela pessoa. Muitas pessoas conseguem sucesso com isso. Eu não consigo muito. Eu, particularmente, nesse aspecto assim pessoal, eu quero conhecer aquela pessoa um pouco mais, conhecer um pouco a vida daquela pessoa, para eu mostrar a minha vida para aquela pessoa também e a vida de Cristo através da minha vida. Deu para entender? Eu estou colocando aqui, gente, é claro que a prática do evangelismo
existem outras formas do evangelismo pessoal, mas essa é que eu achei a mais bíblica e a que eu mais adoto na minha vida. Então eu acho que cristianismo e evangelismo, consequentemente, porque faz parte do... é relacionamento, é relacional. Por isso que nós estamos aqui dentro, por isso que nós congregamos, por isso que aprendemos uns com os outros, tá? Então eu creio que o relacionamento aqui é importante. Muito bem, agora eu quero... esse ponto aqui é muito importante. Talvez você venha de uma igreja ou conhece muitas igrejas que têm a preocupação nesse versículo aqui, Paulo e Apolo, é a pergunta que eu estou trazendo para vocês aqui. E olha o que Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez, ou quem fazia e faz o crescimento. E nós sabemos, e não é, isso é uma quebra de um paradigma mundano que faz parte das igrejas. Muitas igrejas, elas creem que elas é que promovem o crescimento. E não é isso. A palavra de Deus é muito clara. Quem promove o crescimento saudável de uma igreja, do seu corpo, é o próprio Deus. Então nós devemos quebrar isso em nossas vidas. Vamos abandonar essa ideia de que nós temos que encher essa igreja, que devemos que o evangelismo, as técnicas e programas de evangelismo, de encher a igreja, ou melhor, que essas técnicas de encher a igreja é evangelismo. Não, não é. Evangelismo é pregar o evangelho, é expor o evangelho, é colocar o evangelho de frente para aquela pessoa, para que aquela pessoa reconheça em si a sua natureza caída, a redenção em Cristo, não é verdade? A sua natureza pecadora, a queda, entender como que aquela pessoa, explicar para aquela pessoa como que aquela pessoa caiu e mostrar a redenção em Cristo. Se essa pessoa é um eleito ou não, a gente não sabe. Saberemos se essa pessoa continuar andando no corpo, quiser fazer parte, quiser ser enxertada no corpo. Através do quê? Do batismo, da profissão pública de fé que é o batismo. E o desejo de congregar, e o desejo de crescer, e o desejo de se santificar, de conhecer mais a palavra do Senhor e de contribuir com o crescimento dele na prática, fisicamente, seja através de contribuições, seja através de trabalho pessoal. Então, a gente tem que entender isso, tirar esse foco do nosso evangelismo. Paulo plantou, Apolo regou, e posso dizer mais, e quem colheu os frutos dessa obra, ou seja, ver uma igreja realmente grande, cheia, pode não ser as mesmas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós não sabemos se a IBRB, daqui a 100 anos, vai ter 3.000 membros, que nós não estaremos lá nem nesse terreno mais. Nós não sabemos, mas o trabalho de plantação dessa igreja começou há 19 anos atrás, 19 anos atrás com Michel, e Michel daqui a 100 anos não verá essa igreja com 3.000 membros. Eu não verei, ninguém daqui talvez verá. Não é verdade? Então é isso que nós temos que focar. O corpo de Cristo não é somente este corpo. Nós somos um corpo dinâmico, que está crescendo, que está se desenvolvendo e se renovando, como as células da nossa pele. A pele nossa, a pele de uma criança, ela é constantemente renovada. Morre e nascem outras peles. Morre e nascem outras peles. E no caso de uma criança, vai aumentando também o número de peles. Senão a criança não consegue crescer, né? Senão a pele racharia com o crescimento do corpo que está debaixo da pele. Não é verdade? Está dando para entender isso, gente? Ok? Foquemos no nosso evangelismo. O que nós temos que fazer? Plantar a igreja, que é o que Michel nos convocou hoje, para missões,
para a plantação de igreja, né, de uma outra forma, de uma forma até mais bíblica do que o método adotado pelas igrejas há 100, 200 anos para cá. Então nós estamos reformando a nossa missiologia, a nossa forma de fazer missões. Isso é reformar. Reformar é uma constante na nossa vida. Então nós não somos reformados porque nós pregamos contra a doutrina católica. Se vocês não entenderam isso até hoje, eu vou explicar. A Igreja Batista Reformada de Brasília, ela quer reformar, ela procura reformar a mente de cristãos hoje e de trazer cristãos novos para a igreja com a mente reformada do modelo que exige hoje do evangelicalismo brasileiro e mundial. Igual foi uma pessoa numa rede social, fez uma pergunta que nem respondi, mas perguntou assim: que igreja reformada é essa que não continua protestando? Eu não vou nem responder. Nós protestamos todo domingo à noite aqui. O que fazemos é um protesto contra a carne, o mundo e Satanás. É um protesto toda vez que algum dos pregadores aqui exorta a igreja a abandonar as táticas mundanas de crescimento patológico, mas para se voltar para a sola escritura. O remédio é o mesmo. A doença é a mesma. Nós temos que fazer os cristãos e os incrédulos a voltarem-se para a palavra do Senhor. E é isso. Se nós começarmos a adotar, se as nossas estratégias, as estratégias que adotarmos, forem contra o modelo bíblico, nós não estamos fazendo crescimento de igreja, nós estamos fazendo crescimento de comunidades, de amigos, de sei lá o quê, de clube de serviço. Nós vamos virar aqui um Rotary, um Lions, uma maçonaria, seja lá o que for, cristã, para fazer ação social. Isso é só consequência, gente. Isso não é o evangelismo primário nosso. Essa pessoa aqui, a gente às vezes esquece disso, e a gente não pode esquecer disso. Nós somos massificados de esquecer. As igrejas querem que a gente as igrejas não, o mundo quer que nós esqueçamos dessa pessoa. Essa pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus que foi enviado a nós para que nós não ficássemos órfãos, para que nós não ficássemos desorientados na palavra, para que nós não entendêssemos qual que é a regra dele para o crescimento. Quando ele, portanto ele, o Espírito Santo vier, e ele já veio, convencerá o mundo. Então quem convence o mundo do pecado, que é explicado por nós, pela palavra do Senhor, porque nós explicamos, a palavra serve para mostrar por que somos pecadores, por que transgredimos, o que transgredimos, que lei nós transgredimos, por que estamos afastados. Nós pregamos, mas quem convence o pecador é ele convence do pecado. Nós devemos pregar, portanto, o que? O pecado, mas também devemos pregar a justiça. É justo que todo filho nascido de homem e mulher vá para o inferno. É justo isso. Nós somos pecadores, todo ser humano nasceu pecador. Então é justo isso. Então vocês têm que abordar isso no seu evangelismo, pessoal. É justo. E haverá um juízo para isso, mas nesse juízo será separado dois grandes grupos da humanidade. Os que Deus amou e os que Deus deixou somente para eles a sua justiça. De novo, nesse juízo será separado dois grandes grupos: os amados por Deus e os reprovados por Deus, porque são pecadores. É justo isso. Deus não se tornou injusto por amar alguns. Você pode ilustrar
com relação à justiça humana. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o perdão dado pelo presidente, e eu acho que, se eu não me engano, pelos governadores dos estados também. Acho que é pelos governadores, porque cada região dos Estados Unidos tem uma legislação diferente. Mas, enfim, o sujeito está na pena, ele recebeu a pena de morte, está no corredor da morte, ele vai enfrentar a cadeira elétrica ou a injeção letal, enfim, esse cara vai morrer, cometeu um crime de morte. Mas, em alguns casos, o governador concede o perdão àquela pessoa e liberta aquela pessoa. Ok? Então, essa pessoa que foi liberta torna injusto os outros injusta a morte dos outros? De novo, se um juiz ou o governador resolveu absolver aquele criminoso, o crime dele foi real, a pena dele era real, ele teria que ser morto. Mas se o Estado resolveu livrá-lo da morte, forçosamente o Estado tem que perdoar todos os demais? Não. É injusto para que aqueles outros vão morrer na cadeira elétrica? É injusto? Não, eles realmente cometeram os crimes deles. E eles realmente devem morrer. Entenderam aonde que entra a misericórdia, a graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós não somos merecedores da graça, é de graça, porque nós não somos merecedores, mas Ele escolheu salvar alguns. Entenderam isso? Está difícil? Não. Então nós temos que entender isso, que quem convence o mundo, o pecador, quem convenceu a você, foi o Espírito Santo. Não é você com a sua retórica, com a sua inteligência, com as suas artimanhas e firulas e pulos e... enfim, metodologias que vai convencer a pessoa que você está evangelizando do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Vamos dar mais um passinho, que só faltam mais 33 slides. E agora, pastor? Mas eu sou uma pessoa tímida. Eu tenho uma personalidade. Eu não sou tímido, mas eu sou muito fechado. Eu não tenho habilidade suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente. Aí eu falo o seguinte para vocês, meus irmãos, eu também não. Michel, pelo que eu saiba, era um cara tímido, não era? Você falava que era meio tímido quando você era jovem. Vocês ouviram o que ele falou? Eu não posso repetir, mas está sendo gravado aqui na internet. Ele falou o seguinte: eu fazia o número 1 se eu tivesse que ir para frente. Não é? Conheci um pastor que era gago. Ele era gago de dar raiva na gente quando ele conversava com você. E quando ficava nervoso ou quando ficava muito alegre, aí você não entendia nada. Mas o cara pregando era um outro tom de voz, não gaguejava nunca, era um outro tom de voz, era uma postura muito mais, era um outro ser humano. Por quê? Porque era uma capacitação que o Espírito dava a ele. Não é? Nós temos que relembrar, a pessoa do Espírito Santo, não vamos esquecer da Trindade, não vamos esquecer da pessoa do Espírito. Vamos ler lá. Agora, Senhor, consideras as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Então não me venha falar que você é tímido. É lógico que eu não sou aquele legalista que eu vou colocar a faca no seu pescoço e falar assim: ó, Sofia, eu nunca vi um bichinho mais tímido do que a Sofia. Só de eu falar nela aqui, ela já está vermelha, porque vocês todos vão olhar para a Sofia, todo mundo. Ai, fica vermelha, olha, ó, entendeu? É demais isso. Mas o Espírito Santo capacita a Sofia para ela falar. Personalidade. Vai hoje à noite é ela. A personalidade. Eu sou muito fechado, eu tive uma vida muito dura. Não tem vida dura suficiente em que o Espírito Santo não consegue amolecer. Então a gente pode trabalhar isso. É lógico que a gente não vai pegar a Sofia e colocar logo de cara aqui para pregar. Não, e nem você, mas
meus irmãos, podem contar comigo, eu creio que pode contar com o presbitério também, mas quer aprender a fazer evangelismo pessoal e quer uma aula particular, pode contar comigo. Eu amo fazer isso. Tá? Eu amo fazer isso. Habilidades a gente desenvolve. Não é? Lembra dos dons e talentos? Dons é dado. Talento a gente desenvolve, a gente adquire. E a palavra talento que vem da Bíblia é grana, não é? É poder financeiro, é poder para executar alguma coisa. Mesma coisa, talento, a gente adquire. É lógico que tem pessoas que já nascem com talentos também, mas, enfim, não somos todos nós. Nem todo mundo fala como eu falo, nem todo mundo fala como Michel fala, como Dani fala. Somos diferentes, mas todo mundo fala. E até os mudos que, se porventura estiverem aqui, eles falam com as linguagens de sinais deles. Eles dão um jeito. Ok? E conhecimento, aí agora o negócio muda, porque conhecimento eu acredito que a igreja já tem o suficiente para distribuir. Eu acho que é aquilo que eu falei no começo. Nós já estamos fortes, já estamos gordinhos, nós já temos força suficiente para pregar o evangelho do nosso Senhor individualmente. Ok? Todos ficaram cheios do Espírito. Foram alguns? Foi o pastor e os presbíteros, foi Timóteo que ia ser mandado, e Tito, João Marcos, Barnabé, eram esses caras que estavam cheios do Espírito? Não, eram todos. Todos estavam cheios do Espírito Santo, todos que estavam ali. Não estavam, vocês têm que entender, se a gente for observar, quem fazia a obra de evangelismo não eram somente os 12 discípulos que foram para suas regiões, que foram para a Ásia Menor, que foram para lá, igrejas que foram plantadas, que não foram plantadas propriamente pelos apóstolos. Ok, gente? Tá? Então a palavra do Senhor nos mostra isso, que o Espírito Santo começavam a capacitar as pessoas com conhecimento, com habilidades, com personalidades que eles não tinham antes, como, por exemplo, outras línguas. Ok? Então hoje o Senhor pode nos capacitar com outras línguas? Pode, mas Ele pode nos capacitar com outras coisas do nosso cotidiano, inclusive quebrar a nossa timidez. Tá? Vamos dar mais um passo. Aplicação prática disso tudo. Esta obra de evangelismo, de espalhar o reino de Deus, tem que ser feito somente por convertidos. O Espírito Santo age através do corpo de Cristo, trazendo essas pessoas ao conhecimento da palavra, ao conhecimento do pecado, da justiça e do juízo, e para os pés do Senhor, para o arrependimento, para a fé, arrependimento, confissão de pecados. É tudo uma obra, a mesma obra. Então, vamos falar de alguns grupos que temos de convertidos. Os convertidos que vêm do mundo para o reino e que já são adultos. Aquelas pessoas que, como eu, se converteu mais velho, já tinha uma vida de pecados bem farta, já tinha bastante experiência em fazer coisa errada, não é? Então, para essas pessoas, contar como era a sua vida antes, como conheceu a Jesus e como é a sua vida hoje, talvez seja mais clara, essa visão seja mais clara do que às vezes uma pessoa que é nascida e criada na igreja. Os convertidos, então, portanto, para os nascidos na igreja e que se desviaram. Então, às vezes temos irmãos, e eu quero passar isso para vocês, às vezes tem pessoas aqui que já tiveram essa experiência de sair para o mundo e se desfrutar das bolotas dos porcos do mundo e viram que não era por aí e voltaram. Essas pessoas também voltam com bagagens, voltam com experiências práticas da sua vida de como que é comer o manjar de Deus e comer as bolotas dos porcos. Então, essas pessoas deveriam usar
um texto muito maravilhoso que é o quê? O filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Mas aqui tem uma grande dificuldade. Nesses meus anos de professor de escola bíblica, de pastor, de líder de mocidade, aqui tem uma crise que não tem nos outros dois grupos, que é aquela pessoa que é nascida e criada na igreja, que nunca se desviou, mas não sabe dizer ao certo como que foi a sua conversão, quando foi, a consciência do pecado e tudo mais. Essas pessoas ficam com muitas dúvidas. Alguém aqui que nunca se desviou, que é nascido, nascido e criado na igreja aqui? Então, essas pessoas, vocês já tiveram essa crise? E quem levantou a mão são líderes. É excelente vocês três terem levantado a mão. Vocês encontravam essa dificuldade? Vocês tiveram essa crise em algum momento na sua vida? Falar, quando que eu me converti? Quando que eu... Afinal de contas, eu só conheço isso, eu conheço Bíblia, eu conheço hinos, coros, eu estou nessa obra desde que nasci. Então, o depoimento de pessoas como vocês é muito importante para as pessoas que estão na situação como vocês. Mas eu também recomendo a parábola do filho pródigo. Mas aí vocês abordariam não o filho pródigo, mas o irmão do filho pródigo. É uma saída. Mas, se vocês fizerem uma autoavaliação, vocês vão reconhecer, vocês vão poder, pelo menos, não precisa dizer a data, o dia, a hora, como a pessoa que vem do mundo para o reino sabe. Eu sei o dia em que o Espírito Santo me tocou de uma forma definitiva. Isso eu sei. Talvez vocês não, e não precisa, mas eu acredito que vocês podem dizer mais ou menos a época. Olha, mais ou menos na minha adolescência, na minha pré-adolescência, na minha juventude, no meu casamento, no meu curso de teologia, no meu mestrado em teologia. Eu conheci pastor que falou para mim, falou assim, cara, eu me converti, já sou pastor há 20 anos, já fiz teologia, eu me converti no mestrado. Amém. Glória a Deus. Tá? Então vamos dar mais um passo. Os convertidos então do mundo para o reino, qual é a dica que eu te dou? Fala para a pessoa que você está evangelizando como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. A experiência de conversão em si, como é a sua vida em Cristo agora, e tente usar textos similares que se encaixam, textos bíblicos que se encaixam mais ou menos não, que são perfeitos, que vão narrar a tua experiência de vida de conversão e vida cristã com a palavra do Senhor. E você pode pedir o auxílio de pastores para nisso. Você conta a sua experiência, que a gente pode te ajudar a encontrar um texto mais adequado. Os convertidos então nasceram na igreja e se desviaram, a mesma coisa do anterior, só que você ainda pode usar a parábola do filho pródigo. E o outro grupo, que é o que nunca se desviaram, como Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo na igreja, porque você não saiu da igreja. Então você vai perceber isso e vai usar seus textos. O penúltimo slide, por favor, eu sei que estamos quase lá. Esse é o penúltimo. Irmãos, grande dica, que às vezes a gente não pensa muito nisso. Então eu quero que essa aula de hoje seja bem prática para vocês. Façam isso aqui. É uma dica que eu te dou. Faz uma coleção de versículos. Pega lá seu Word, vai lá na Bíblia Online, pega um versículo, vai jogando tudo dentro de uma folha só de Word, tudo sem ordem. Você coloca lá o versículo, a referência, vai colocando, vai jogando. Faz uma coleção de versículos ou textos completos que demonstram a sua trajetória de conversão e vida cristã. Coloca ali. Depois que você colocar aquilo tudo, você vai colocá-los, vai ordená-los. Vai colocar em ordem, baseado na sua ordem cronológica da sua vida, como era antes, conversão e vida cristã.
Então você encaixa isso aí. Depois que você fez tudo isso, você vai memorizar. Você precisa memorizar esses textos. Então, leia todos os dias, leia um pouquinho aquilo, faça um exercício, faça seja disciplinado, porque isso aí, meu irmão, é capacitação que você está adquirindo. Isso aí é conhecimento que você está adquirindo. Isso aí é traquejo de soldado. O militar aqui, se eu pego um militar experiente aqui, se eu pego o Fábio aqui e boto uma R15 na mão dele, ele vai saber manejar aquilo e vai saber defender a gente aqui se for necessário. Agora, se botar na minha mão aqui, lascou. Além de eu morrer, o bandido vai pegar minha arma. Então, isso aqui são as armas e a capacitação que vocês vão fazer. Aplicá-los. Antes de aplicar, eu quero saber o seguinte. Se eu chego para o Fábio, eu vou te dar uma R15, vou te mostrar aqui um gráfico como que desmonta, como limpa, como aperta o gatilho, como enfia munição e joga você numa guerra? É assim que a Força Aérea faz? De jeito nenhum. O que você tem que fazer? Praticar. Então você já adquiriu o conhecimento, agora você tem que praticar. Como que você vai praticar isso? Procura praticar isso com outro cristão, teu amigo. Pergunta para ele, olha, eu vou te evangelizar, vê se está legal, vê se você gostou, vê se você entendeu o evangelismo, vê se ficou faltando alguma coisa aqui. Evangeliza teu irmão. Entendeu? Então vamos praticar tiro um com o outro. Por favor, entendam a brincadeira, a conotação com o Fábio aqui, gente. Vamos praticar tiro. Ou com o Michel, que é grande e fácil de acertar, né? Bom, era isso.